Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo livro de Stephen King, Depois, o novo romance do meu autor favorito. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui falando sobre o que você acha dos livros de Stephen King, se você gosta. Pra mim, como vocês já sabem, ele é o melhor escritor da história da literatura, é o cara que eu mais admiro, então todos os livros que ele lança eu tô comprando e eu tô lendo. E esse aqui foi lançado no começo do mês de março lá nos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil no finzinho do mesmo mês. Li ele em inglês, mas esperei o meu exemplar brasileiro chegar para fazer esse vídeo para vocês. O livro vai contar a história do James, um garoto jovem que desde criança enxerga e conversa com pessoas mortas. Ele vive só com a mãe e ele tem uma conversa com a mãe falando sobre essa peculiaridade, sobre essa característica da personalidade dele, e ela só faz um pedido: não conte isso para ninguém, porque as pessoas vão lhe julgar, as pessoas vão te chamar de louco, não vai ser legal se você contar isso para outra pessoa. Então isso é um segredo meu e seu. Então ela tem uma amiga muito próxima chamada Liz Danton, que é uma policial no departamento de polícia de Nova York, e as coisas saem do controle, vários atentados terroristas acontecem na cidade e de alguma maneira a Liz descobre que o James conversa com pessoas mortas porque ela vai precisar da ajuda dele, porque esse terrorista foi morto e ele deixou cartas falando que existem bombas espalhadas pela cidade com relógios e que elas vão explodir em determinado tempo, e ela precisa de alguém que converse com esse homem para encontrar essas bombas e salvar as vidas das pessoas. Essa é a tônica do livro, essa é a estrutura, o mote, o tema da obra, mas eu esperava mais. O livro é super curtinho, tem 190 páginas, e aí já vem a minha primeira crítica a ele, porque o conto que saiu sobre a Holly de Mr. Mercedes, o conto que saiu sobre ela no livro do ano passado de Stephen King, o Com Sangue, que o nome do conto é Com Sangue também, e dá título ao livro com 4 contos do escritor, o conto dela tem mais de 200 páginas, e eu queria demais que existisse um livro com a Holly sendo a personagem principal. E aí logo que eu vi esse livro curtinho assim, eu pensei, por que um livro de 190 páginas e esse livro não é um conto, e aquele conto daquele livro não é um livro? E isso já me decepcionou logo de cara. Quando saiu a notícia de que haveria um livro novo de Stephen King, com título, com capa, eu olhei essa capa aqui e apesar dela não ter as características físicas da Holly, a detetive, que aqui fica claro que tem uma detetive e um menino, eu torci muito para que a detetive fosse a Holly, e eu fiquei pensando assim, bom, agora é a chance da Holly ter um livro próprio. Ele deu um gostinho em Outsider lá, colocando ela no meio da trama, deu um gostinho com um conto com ela como personagem principal, e agora vai vir o livro dela, vai ser tão incrível, vai ser tão maravilhoso. Não foi. O livro é curto, a história é contada de maneira corrida, e isso me causou muitas coisas assim, principalmente porque o que eu mais gosto na literatura de Stephen King é que ele conta as coisas de uma maneira minuciosa, com muita calma, ele vai envolvendo o leitor. No começo do livro até parece que as coisas não têm muito a ver, e ali no meio do livro você passa a entender o que ele quis dizer nas primeiras páginas, e isso não acontece depois. Depois funciona muito como um conto, realmente, assim, coisas vão acontecendo rapidamente, de forma atropelada, o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Pontos positivos: o livro não é ruim, tá? O livro é bom, eu dei 4 estrelas pra ele, mas ele me decepcionou. Esperava mais, sim, esperava mais. E aí, uma das coisas que eu gostei do livro e que eu achei assim super incrível, isso dá pra ver logo de cara, o livro é narrado pelo James, pelo garoto, e a maneira como Stephen King faz um garoto narrar o livro, a maneira como ele coloca um narrador, um personagem principal que tá te contando a história e que é uma criança, passa a real impressão de que você está falando com uma criança. Isso é fabuloso, assim, eu via uma criança me contando a história pela maneira como o livro é narrado, e isso evidencia toda a capacidade literária de Stephen King, porque fica muito claro isso, né? Ele usa expressões
infantis, ele vai falar de um assunto e aí ele lembra de outro, abrindo uma janela nada a ver, assim, como se você estivesse falando com uma criança prolixa, realmente, como a maioria das crianças são. Outro fato também, assim, ele tá conversando com você, aí ele lembra de um brinquedo da infância, ou ele lembra de uma canção que ele gosta muito e que é uma canção infantil, e aí isso também faz com que a narrativa seja muito verdadeira. Outro ponto muito, muito bom é a personagem Liz Danton, e isso coloca o Stephen King no outro patamar, porque ele fala de assuntos que ele raramente fala nos livros dele. Então ele vai falar de corrupção policial, ele vai falar sobre drogas na polícia, ele vai falar sobre problemas psicológicos que os policiais enfrentam, fala sobre a vida dos policiais, usando a Liz Danton como o canal para trazer essas informações, e que é algo muito original, algo muito atual também de ser conversado, e ela é colocada assim de uma maneira absurda. Mas aí entra um outro ponto negativo que eu achei da obra. Alguns personagens somem com o tempo. Então a Liz tem uma passagem importante logo no começo da trama, e depois ela some por um tempo, depois retornando. Isso acontece com alguns espíritos que o James vê também, com algumas pessoas importantes da vida dele, e a personagem mais constante ao lado dele é a mãe, mas que mesmo assim em determinada parte da trama também some, fica nem de forma secundária, assim, passam capítulos sem que você escute falar no nome da mãe de James. Então isso são problemas estruturais que eu vejo dentro do livro e que não são comuns na obra do Stephen King. Talvez ele quisesse fazer uma obra muito maior do que foi essa, quisesse colocar mais elementos e acabou não tendo tempo hábil para fazer isso, e aí fez uma obra só de 190 páginas, rápida e com defeitos. Outro ponto também que me deixou um pouco chateado foi o final do livro. Não gostei tanto do final, da maneira como o livro foi encerrado. Esperava que fosse um pouco melhor desenvolvido também, que tivesse um pouco mais a ver com o enredo. Poderia ter muitas coisas a mais, assim, que a gente sabe poderiam existir por toda a capacidade de escrita que o Stephen King tem, pelo que ele já mostrou nos outros livros. Então achei um livro, assim, muito fora do universo o qual ele está acostumado a entregar pros leitores dele. O que torna o livro um livro muito legal para ser um primeiro livro de alguém que ainda não conhece Stephen King. Eu sempre tinha muita dificuldade de dizer um livro para as pessoas que me perguntavam assim, por onde eu devo começar Stephen King? Nenhum livro dele quase tem uma ordem cronológica. Os livros mais antigos são livros muito bons, como Carrie, como Christine, que são livros que eu indicava para serem o primeiro livro, para que entendessem a essência da literatura de Stephen King e fossem ver se gostavam da literatura ou não. E esse livro se torna um livro que facilmente poderia ser lido por qualquer pessoa, que poderia mostrar a obra do Stephen King para as pessoas e ela ia gostar. Sem dúvida ela ia procurar mais, e tem bastante do estilo literário dele, tem um pouco da questão do terror, envolvendo ali enxergar pessoas mortas e tudo mais, mas não é um livro que envolve toda a capacidade literária dele. Então é um livro muito bom para ser um livro de entrada. Então vocês sempre estão me perguntando, sempre estão falando, se você não conhece Stephen King, compra esse livro, você vai gostar bastante desse livro. O livro é bom, apesar desses defeitos que eu falei, que eu encontrei. Outro ponto que me chamou, que é um ponto muito positivo, que é bem original, que eu não lembro um livro de Stephen King que tenha falado tão abertamente sobre isso, é sobre a questão da espiritualidade, esse fato de ver espíritos, o que isso pode representar na vida de uma pessoa, como isso pode acontecer, por que isso acontece no caso do James. Tudo isso é bem colocado no livro e é um tema que poucas vezes o King abordou, assim, falando até de uma parte voltada para a religião diretamente, assim, vi isso com muita clareza, achei isso muito legal, achei muito original da parte dele. É difícil encontrar uma obra que tenha tanto disso, assim. Então, claro, tem obras que tem fantasmas, tem obras que tem seres de outro planeta, tem obras que tem seres outsiders, mas nenhuma tem essa explicação, assim, que passa uma explicação mais realista e que vai falar diretamente e abertamente sobre religião. Então é outro ponto que eu gostei bastante no livro. O livro, como eu já disse aqui para vocês, é muito bom. A história é muito boa, a premissa do livro é uma premissa muito legal, um garoto novo vendo pessoas mortas, precisando se envolver numa investigação, mas eu achei que as coisas poderiam ser mais, assim, poderia ter mais investigação, poderia ter mais envolvimento do garoto com as pessoas mortas, poderia ter mais páginas, poderia ter mais história. Falta história, falta conversa, falta enredo. Ficou um livro
vazio. Ficou um livro que poderia ser de 800 páginas, que poderia ser de 500 páginas, que poderia ser 400 páginas, e seriam livros bons, teria assunto para todas essas páginas, mas foi um livro só de 190 páginas. Então parece que nem foi um livro. Seria melhor que ele fosse um conto, seria melhor que o conto da Holly tivesse sido o livro. Então essa é a minha crítica, essa é a minha opinião sobre Depois de Stephen King. E deixa eu mostrar para vocês, eu comprei ele no Kindle em inglês, e aí comprei ele na pré-venda do Submarino em português, e aí veio este marca-página aqui, olhem só aqui atrás, deixa eu ver, assim, dá pra ver, será? Aí, e veio este pôster aqui, muito, 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 muito lindo, olhem só que bonito o pôster que veio com o livro, brindes que vinham para quem comprasse na pré-venda lá do Submarino. O livro tá aí, nota 4 estrelas, uma boa história, um bom livro, mas, como eu disse para vocês, não era para ser um livro, era para ser um conto, e aquele conto lá, o Com Sangue, era para ter sido um livro, na minha humilde opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, me siga nas redes sociais, ouça o meu podcast Depois da Última Página, tá no Deezer, tá no Spotify, e semana que vem eu tô aqui de volta. Boas leituras.